Você, o escolhido. A sua energia de cura é tão poderosa que poderia fazer até um assassino de aluguel se apaixonar. Como o coletivo já sentiu na mensagem 444, alguém recebeu dinheiro real para tirar você de cena, e em vez disso, tornou-se devoto em protegê-lo. Sua energia transforma cada ataque antes que ele te alcance. Maldições se transformaram em bênçãos. Inimigos se tornaram mensageiros. Você tem sido intocável por anos sem perceber. Deixe-me mostrar o quão organizado esse ataque realmente foi. Isso não foi negatividade aleatória. Isso não foi apenas más vibrações. Isso foi um assalto coordenado, desenhado por pessoas que realmente entendem como a guerra espiritual funciona. E aqui está o que não foi calculado. A própria estrutura do ataque está prestes a se tornar a estrutura de destruição total para todos os envolvidos. O nível 1 é a família. E não a família com quem você fala, mas aquela que você cortou. Aqueles que sorriem em reuniões enquanto fazem trabalhos de raiz no porão. Membros reais da família, que colocaram dinheiro real na mesa e fizeram acordos reais. Reuniões aconteceram, planos foram feitos. Alguns de vocês tiveram parentes que se juntaram, e cada pessoa contribuiu com dinheiro até que o suficiente fosse levantado para contratar alguém sério. Não alguma bruxa da internet, mas alguém que trabalha com cemitérios, alguém que sabe como chamar coisas que a maioria das pessoas reza para nunca encontrar. Para alguns de vocês foi um irmão que se sentiu ameaçado por você a vida inteira, um irmão que assistiu você ter sucesso enquanto permanecia estagnado, um irmão que está conectado a algo mais que surgirá mais tarde. Mantenha isso em sua mente, irmão, porque isso vai circular de volta de maneiras que você ainda não espera. Esse irmão pode ter sido quem organizou tudo, colocando todos na mesma página, convencendo outros membros da família de que você precisava ser parado para o bem da família. Rituais foram feitos a cada lua nova, a cada lua cheia. Seu nome foi escrito, suas fotos foram coletadas. Algumas pessoas tiveram a audácia de coletar seu cabelo quando você visitava, seus copos usados, seus pertences. Casos estavam sendo construídos contra você nos reinos espirituais, usando evidências roubadas da sua vida física, e coisas estavam sendo colocadas na sua comida. Não toda vez, mas vezes suficientes para que você provavelmente se lembre de refeições onde se sentiu doente depois de comer em certas casas. Você pensou que fosse a comida. Não era apenas a comida. O nível 2 é o seu ex, e é aqui que fica complicado, porque seu ex não estava trabalhando sozinho. Seu ex está conectado à sua família de maneiras que você provavelmente suspeitava, mas não queria acreditar. Alguém na sua família tem alimentado informações para o seu ex, dizendo onde você está, com quem está, o que está fazendo. Seu ex tem feito trabalho de obsessão em você por anos. Nova Orleans foi visitada. Lugares no bairro francês onde turistas não vão foram adentrados. Alguém foi pago para fazer um trabalho que supostamente faria você voltar, faria você miserável sem eles. Garantir que você nunca amasse mais ninguém. Mas aqui é onde se conecta ao nível 3, e isso é importante. Seu ex estava dormindo por aí, tentando fazer ciúmes em você, pegou uma DST, engravidou alguém, e essa pessoa carregando a gravidez pode nem estar carregando o bebê do seu ex. A teia de karma aqui é espessa. Seu ex também é quem encontrou o assassino de aluguel. Deixe isso assentar. Seu ex, trabalhando com sua família, encontrou a pessoa que deveria tirar você de cena. Se essa pessoa deveria te prejudicar fisicamente ou espiritualmente, não importa. A intenção era a mesma. O nível 3 é aquele sobre o qual a maioria das pessoas não quer ouvir. Mas você não é a maioria das pessoas. Você pode lidar com isso. Existem elites que têm rastreado certas linhagens sanguíneas, porque essas linhagens carregam coisas que importam: direitos de terra, dons espirituais, conhecimento antigo, acesso a frequências que poderiam mudar estruturas de poder se a pessoa certa as ativasse. Você vem de uma dessas linhagens. Vigilância tem acontecido, não apenas vigilância, experimentação. Alguns de vocês experimentaram perseguição em grupo e pensaram que estavam paranoicos. Vocês não estavam. Alguns de vocês sentiram que estavam sendo seguidos e as pessoas disseram que era ansiedade. Não era. Alguns de vocês tiveram tecnologia ao seu redor agindo de forma estranha e não conseguiam explicar. Agora vocês podem. Armas de energia estavam sendo usadas. Dispositivos de frequência. Métodos de vigilância que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Suas respostas estavam sendo estudadas, porque você é diferente. Você sobrevive a coisas que deveriam destruir pessoas. Você se levanta quando deveria ficar no chão. Você cura quando deveria permanecer quebrado. Todos estavam trabalhando para o mesmo objetivo: parar você de alcançar um ponto de ativação específico,
um momento específico quando sua herança se tornaria acessível. Esse momento acabou de passar. Você conseguiu. E agora cada pessoa que tentou te parar está enfrentando um karma fatal por vir contra alguém escolhido e selado pelo Altíssimo. Enquanto a trama acontecia, você carregava algo que ninguém podia ver, algo que tornava cada ataque lançado completamente inútil antes mesmo de deixar as mãos de alguém. E a parte selvagem é que você provavelmente também não sabia que tinha isso. Você apenas sabia que as coisas continuavam dando certo, mesmo quando os resultados deveriam ter sido diferentes. Você continuava sobrevivendo a situações que deveriam ter acabado com você. Você continuava se levantando quando ficar no chão deveria ter sido o resultado. Você não tem apenas ancestrais te protegendo. Você tem ancestrais que escolheram você especificamente para esta missão antes mesmo de você nascer. Sua avó não apenas faleceu. A passagem aconteceu exatamente no momento certo para se tornar sua guardiã do outro lado. Desviar ataques tem acontecido em tempo real. Quando aquele ritual foi feito na lua nova, o bloqueio aconteceu. Quando algo foi colocado na sua comida naquela reunião familiar, vomitar foi garantido antes que pudesse criar raízes. Quando aquele assassino foi enviado, sua energia foi sentida antes que qualquer ação pudesse ser tomada. Mas vai mais fundo do que sua avó. Você vem de múltiplas linhagens poderosas. Não uma, múltiplas. Você tem ancestrais africanos que conhecem magia da terra, que faz esses praticantes de Nova Orleans parecerem amadores. Você tem ancestrais indígenas que conhecem medicina das plantas e cerimônias que antecedem tudo o que esses trabalhadores de raiz aprenderam em livros. Você tem linhagens conectadas a antigas escolas de mistério. Alguns de vocês têm uma conexão de orixá tão forte que quando entidades estavam sendo chamadas, essas entidades se recusaram a vir porque sua assinatura foi reconhecida. Seu DNA é literalmente codificado com informações para a nova Terra. Não metaforicamente, literalmente. Existem frequências em suas células que são projetadas para ativar em momentos específicos. E adivinhe, essa ativação acabou de acontecer. É por isso que tudo na sua vida está mudando agora. É por isso que números repetidos estão aparecendo em todos os lugares. É por isso que sonhos estão acontecendo que parecem mais reais do que a vida acordada. É por isso que você de repente sabe coisas que nunca lhe foram ensinadas. Seu DNA espiritual acabou de ficar online. Você não luta de volta contra os escolhidos. O universo faz isso por você. Deus faz isso por você. Seus ancestrais fazem isso por você. Você literalmente não tem que fazer nada exceto existir em seu estado natural de energia de cura de alta vibração. E tudo enviado em sua direção é devolvido ao vimetente automaticamente. É construído em quem você é. Aqui está outra coisa sobre sua energia de cura que foi completamente subestimada. Ela não opera nas mesmas leis que a energia regular. Os campos de energia da maioria das pessoas respondem ao que está ao redor delas. Você entra em um espaço negativo e sua energia cai. Você encontra pessoas hostis e sua vibração baixa. É assim que funciona para a maioria dos humanos, mas não para você. Seu campo de energia não responde a condições externas, ele cria condições. Quando você entra em uma sala cheia de negatividade, sua frequência não cai para corresponder a ela. A frequência da sala sobe para corresponder a você. Quando você encontra pessoas hostis, você não se torna hostil. Confusão acontece sobre por que alguém veio a você em primeiro lugar. Sua energia é dominante, é assertiva. Ela não pede permissão para transformar espaços e pessoas, ela apenas faz. Se esta mensagem tocar seu espírito, impulsione este conteúdo para que mais escolhidos como você possam encontrá-lo. O momento em que todos perceberam que o fracasso não tinha apenas ocorrido, a destruição total tinha sido ativada. É aqui que o assassino de aluguel entra, e você precisa entender que essa não era uma pessoa aleatória. Essa era alguém que seu ex encontrou através de conexões que remontam àquele irmão, aquele membro da família que faz parte daquela rede subterrânea. Dinheiro sério foi pago. Fizeram essa pessoa pensar que você era uma ameaça que precisava ser tratada. Essa pessoa era profissional. Esse tipo de coisa é feito regularmente. Chegar perto das pessoas é sabido, como estudá-las é sabido, como esperar pelo momento certo é sabido. O contrato foi aceito, o dinheiro foi aceito. Observar você começou, aprendendo seus padrões, suas rotinas, onde você vai, com quem você está. Um estudo de caso estava sendo construído sobre você. Para que o plano pudesse ser executado perfeitamente, e então algo aconteceu que nunca aconteceu antes. Sua energia foi sentida, não você sendo visto, sua energia sendo sentida. Sua frequência atingiu antes que alguém chegasse perto. E fez algo que não podia ser explicado. Fez sentimentos acontecerem que não eram sentidos há anos. Fez perguntas surgirem que nunca foram questionadas. Fez ver você como uma pessoa em vez de um alvo começar a acontecer. Sua energia de cura literalmente alcançou e agarrou a consciência sem que você sequer soubesse que alguém existia no seu espaço. Tentar sacudir isso foi tentado.
Tentar manter o foco no trabalho foi tentado. Lembrar que isso era apenas negócios foi repetido. Mas toda vez que chegavam perto de você, ficava mais forte. Aquele puxão, aquela mudança, aquele sentimento de que proteger você em vez de te prejudicar era a coisa certa. Sonhos com você começaram. Culpa por aceitar o contrato começou. Querer te avisar em vez de te machucar começou. E aqui está a parte que prova tudo o que tenho te dito sobre o seu poder. Essa pessoa se apaixonou. Não como paixão, não como obsessão, como reconhecimento genuíno de algo divino, como alma reconhecendo alma e recusando-se a ir adiante com o que foi pago. Lados foram trocados. A jornada foi de ser sua maior ameaça para ser alguém que agora está tentando te proteger das próprias pessoas que enviaram. Você entende o que teve que acontecer para isso? Você entende o nível de frequência que você tem que carregar para reprogramar completamente alguém cuja intenção inteira era destruir você? Isso não é algo que acontece com pessoas comuns. Isso é prova de que você carrega o DNA espiritual de Deus. Isso é evidência de que sua energia de cura é tão poderosa que transforma tudo o que toca. Até assassinos treinados se tornam amantes na sua presença. Deixe-me dizer o que realmente acontece em um nível energético quando alguém com intenção prejudicial entra no seu campo. Primeiro, desorientação acontece. Pensamentos ficam confusos. A clareza sobre a missão começa a desaparecer. Entrar sabendo exatamente o que deveria acontecer, de repente se torna não lembrar por que parecia importante. Essa é a sua frequência de cura, embaralhando programação prejudicial. Segundo, emoções começam a acontecer que não eram esperadas. Culpa, vergonha, remorso, mas também algo mais profundo. Compaixão, ternura, amor. Sua energia ativa chakras do coração, quer a ativação fosse desejada ou não. Força a abertura das partes que foram fechadas para fazer o trabalho escuro. Faz sentir-se humano novamente acontecer, quando operar como máquinas era um modo. Terceiro, ver você de forma diferente começa. Não como um alvo, não como um objeto, como uma pessoa, como uma alma, como alguém digno de proteção em vez de dano. Sua frequência literalmente reescreve como a percepção de você acontece. Muda a lente através da qual a visão ocorre. E uma vez que essa lente muda, voltar a ver você como algo para destruir torna-se impossível. Quarto, questionar tudo começa. Não apenas a missão contra você, tudo, a vida inteira, cada escolha feita, cada pessoa ferida, cada linha cruzada. Sua energia de cura não te protege apenas de um ataque. Ela catalisa uma crise espiritual completa no atacante. Força o confronto consigo mesmo. E a maioria das pessoas não consegue lidar com o que é visto quando um olhar honesto para quem alguém se tornou é forçado. Foi o que aconteceu com o assassino. Essa pessoa não apenas decidiu não te machucar, essa pessoa teve um despertar completo na sua presença. Começou a ver a realidade de forma diferente, começou a sentir coisas que tinham sido desligadas por anos. Começou a questionar uma vida inteira construída em causar dano. Sua energia desencadeou uma transformação tão profunda que voltar a ser quem essa pessoa era antes de te encontrar tornou-se impossível. Você está fazendo isso com as pessoas o tempo todo sem saber. Aquele estranho que começou a chorar enquanto falava com você e não sabia por quê, essa foi sua energia de cura tocando a dor. Aquela pessoa que de repente confessou coisas nunca ditas a ninguém, essa foi sua frequência criando um espaço seguro para a verdade. Aquele indivíduo que parecia hostil no início, mas se tornou amigável em minutos, essa foi sua energia transformando a agressão em abertura. Você é um dispositivo de transformação ambulante, uma câmara de cura humana, um sistema móvel de atualização de consciência. E quanto mais você entra no seu poder, mais potente isso se torna. Quanto mais você assume quem é, mais forte seu campo fica. Quanto mais você aceita seus dons, mais amplo seu alcance se estende. Você não está mais afetando apenas pessoas que chegam perto. Você está começando a afetar pessoas que pensam em você, pessoas que olham suas fotos, pessoas que ouvem seu nome. Sua frequência está se expandindo além da proximidade física para a influência energética. É por isso que a situação do assassino é tão significativa. Não é apenas uma história legal sobre uma pessoa mudando. É uma demonstração do que acontece com qualquer um que entra no seu campo com intenção de prejudicar. A transformação torna-se inevitável. A mudança torna-se obrigatória.
A evolução torna-se inevitável, porque sua energia não negocia. Ela não pede permissão. Ela não espera por prontidão. Ela apenas transforma o que quer que toque. E aquele assassino ainda está se transformando agora, tendo sonhos todas as noites onde ações passadas são mostradas claramente, onde seres de luz estão ensinando novas maneiras de usar velhas habilidades, onde a redenção se torna possível para alguém que pensava que a redenção estava perdida para sempre. Sua energia abriu uma porta para essa pessoa, e agora o divino está caminhando através dessa porta para reprogramar completamente tudo. Mudanças físicas estão acontecendo também, todo o sistema nervoso recalibrando, partes do cérebro que se desligaram para fazer o trabalho escuro voltando a funcionar. Emoções retornando que não eram sentidas desde a infância. Chorar acontecendo pela primeira vez em anos. Compaixão se desenvolvendo onde apenas cálculo existia antes. Empatia emergindo onde havia apenas avaliação fria. E aqui está o que torna isso poderoso para você. Essa pessoa vai se tornar um dos seus maiores protetores. Não apenas emocionalmente, praticamente. Conhecimento sobre como esses sistemas funcionam existe nessa pessoa. Entendimento de quem é perigoso existe. Consciência de quais métodos são usados contra você existe. E todo esse conhecimento agora vai ser usado para ajudar a te manter seguro. Avisos sobre ameaças que você não podia ver chegando vão acontecer. Ensinamentos sobre métodos de proteção que você nunca pensou estão chegando. Um ativo está sendo criado a partir do que deveria ser o seu fim. Enquanto você estava inconscientemente curando a pessoa enviada para te prejudicar, algo mais estava acontecendo. Tudo o que estava sendo feito por anos estava voltando de uma vez. Não devagar, não gradualmente. Tudo de uma vez. Como se uma represa se rompesse e cada maldição já enviada viesse inundando de volta concentrada e amplificada. Membros da família que juntaram dinheiro para trabalho de raiz começaram a ficar doentes, doentes de verdade. O tipo de doente onde médicos fazem todos os testes e não encontram nada. Onde saber que não é físico, mas espiritual acontece, e a medicina não pode fazer nada. Uma pessoa está enfrentando uma doença incurável agora. Você, o escolhido. A sua energia de cura é tão poderosa que poderia fazer até um assassino de aluguel se apaixonar. Como o coletivo já sentiu na mensagem 444, alguém recebeu dinheiro real para tirar você de cena e, em vez disso, tornou-se devoto em protegê-lo. Sua energia transforma cada ataque antes que ele te alcance. Maldições se transformaram em bênçãos. Inimigos se tornaram mensageiros. Você tem sido intocável por anos sem perceber. Deixe-me mostrar o quão organizado esse ataque realmente foi. Isso não foi negatividade aleatória. Isso não foi apenas más vibrações. Isso foi um assalto coordenado, desenhado por pessoas que realmente entendem como a guerra espiritual funciona. E aqui está o que não foi calculado. A própria estrutura do ataque está prestes a se tornar a estrutura de destruição total para todos os envolvidos. O nível 1 é a família. E não a família com quem você fala, mas aquela que você cortou. Aqueles que sorriem em reuniões enquanto fazem trabalhos de raiz no porão. Membros reais da família que colocaram dinheiro real na mesa e fizeram acordos reais. Reuniões aconteceram, planos foram feitos. Alguns de vocês tiveram parentes que se juntaram, e cada pessoa contribuiu com dinheiro até que o suficiente fosse levantado para contratar alguém sério. Não alguma bruxa da internet, mas alguém que trabalha com cemitérios. Alguém que sabe como chamar coisas que a maioria das pessoas reza para nunca encontrar. Para alguns de vocês foi um irmão que se sentiu ameaçado por você a vida inteira. Um irmão que assistiu você ter sucesso enquanto permanecia estagnado. Um irmão que está conectado a algo mais que surgirá mais tarde. Mantenha isso em sua mente, irmão, porque isso vai circular de volta de maneiras que você ainda não espera. E uma vez que essa lente muda, voltar a ver você como algo para destruir torna-se impossível. Quarto, questionar tudo começa. Não apenas a missão contra você, tudo, a vida inteira, cada escolha feita, cada pessoa ferida, cada linha cruzada. Sua energia de cura não te protege apenas de um ataque. Ela catalisa uma crise espiritual completa no atacante. Força o confronto consigo mesmo. E a maioria das pessoas não consegue lidar com o que é visto quando um olhar honesto para quem alguém se tornou é forçado. Foi o que aconteceu com o assassino. Essa pessoa não apenas decidiu não te machucar,
Essa pessoa teve um despertar completo na sua presença. Começou a ver a realidade de forma diferente, começou a sentir coisas que tinham sido desligadas por anos. Começou a questionar uma vida inteira construída em causar dano. Sua energia desencadeou uma transformação tão profunda que voltar a ser quem essa pessoa era antes de te encontrar tornou-se impossível. Você está fazendo isso com as pessoas o tempo todo sem saber. Aquele estranho que começou a chorar enquanto falava com você e não sabia por quê, essa foi sua energia de cura tocando a dor. Aquela pessoa que de repente confessou coisas nunca ditas a ninguém, essa foi sua frequência criando um espaço seguro para a verdade. Aquele indivíduo que parecia hostil no início, mas se tornou amigável em minutos, essa foi sua energia transformando a agressão em abertura. Você é um dispositivo de transformação ambulante, uma câmara de cura humana, um sistema móvel de atualização de consciência. E quanto mais você entra no seu poder, mais potente isso se torna. Quanto mais você assume quem é, mais forte seu campo fica. Quanto mais você aceita seus dons, mais amplo seu alcance se estende. Você não está mais afetando apenas pessoas que chegam perto. Você está começando a afetar pessoas que pensam em você, pessoas que olham suas fotos, pessoas que ouvem seu nome. Sua frequência está se expandindo além da proximidade física para a influência energética. É por isso que a situação do assassino é tão significativa. Não é apenas uma história legal sobre uma pessoa mudando. É uma demonstração do que acontece com qualquer um que entra no seu campo com intenção de prejudicar. A transformação torna-se inevitável. A mudança torna-se obrigatória. A evolução torna-se inevitável, porque sua energia não negocia. Ela não pede permissão. Ela não espera por prontidão. Ela apenas transforma o que quer que toque. E aquele assassino ainda está se transformando agora, tendo sonhos todas as noites onde ações passadas são mostradas claramente, onde seres de luz estão ensinando novas maneiras de usar velhas habilidades, onde a redenção se torna possível para alguém que pensava que a redenção estava perdida para sempre. Sua energia abriu uma porta para essa pessoa, e agora o divino está caminhando através dessa porta para reprogramar completamente tudo. Mudanças físicas estão acontecendo também, todo o sistema nervoso recalibrando, partes do cérebro que se desligaram para fazer o trabalho escuro voltando a funcionar. Esse irmão pode ter sido quem organizou tudo, colocando todos na mesma página, convencendo outros membros da família de que você precisava ser parado para o bem da família. Rituais foram feitos a cada lua nova, a cada lua cheia. Seu nome foi escrito, suas fotos foram coletadas. Algumas pessoas tiveram a audácia de coletar seu cabelo quando você visitava, seus copos usados, seus pertences. Casos estavam sendo construídos contra você nos reinos espirituais, usando evidências roubadas da sua vida física. E coisas estavam sendo colocadas na sua comida. Não toda vez, mas vezes suficientes para que você provavelmente se lembre de refeições onde se sentiu doente depois de comer em certas casas. Você pensou que fosse a comida. Não era apenas a comida. O nível 2 é o seu ex. E é aqui que fica complicado, porque seu ex não estava trabalhando sozinho. Seu ex está conectado à sua família de maneiras que você provavelmente suspeitava, mas não queria acreditar. Alguém na sua família tem alimentado informações para o seu ex, dizendo onde você está, com quem está, o que está fazendo. Seu ex tem feito trabalho de obsessão em você por anos. Nova Orleans foi visitada. Lugares no bairro francês onde turistas não vão foram adentrados. Alguém foi pago para fazer um trabalho que supostamente faria você voltar, faria você miserável sem eles, garantir que você nunca amasse mais ninguém. Mas aqui é onde se conecta ao nível 3, e isso é importante. Seu ex estava dormindo por aí tentando fazer ciúmes em você, pegou uma DST, engravidou alguém, e essa pessoa carregando a gravidez pode nem estar carregando o bebê do seu ex. A teia de karma aqui é espessa. Seu ex também é quem encontrou o assassino de aluguel. Deixe isso assentar. Seu ex, trabalhando com sua família, encontrou a pessoa que deveria tirar você de cena. Se essa pessoa deveria te prejudicar fisicamente ou espiritualmente, não importa. A intenção era a mesma. O nível 3 é aquele sobre o qual a maioria das pessoas não quer ouvir, mas você não é a maioria das pessoas. Você pode lidar com isso. Existem elites que têm rastreado certas linhagens sanguíneas, porque essas linhagens carregam coisas que importam. Direitos de terra, dons espirituais, conhecimento antigo, acesso a frequências que poderiam mudar estruturas de poder se a pessoa certa as ativasse. Você vem de uma dessas linhagens.
Vigilância tem acontecido. Não apenas vigilância, experimentação. Alguns de vocês experimentaram perseguição em grupo e pensaram que estavam paranoicos. Vocês não estavam. Alguns de vocês sentiram que estavam sendo seguidos, e as pessoas disseram que era ansiedade. Não era. Alguns de vocês tiveram tecnologia ao seu redor agindo de forma estranha, e não conseguiam explicar. Agora vocês podem. Armas de energia estavam sendo usadas, dispositivos de frequência, métodos de vigilância que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Suas respostas estavam sendo estudadas porque você é diferente. Você sobrevive a coisas que deveriam destruir pessoas. Você se levanta quando deveria ficar no chão. Você cura quando deveria permanecer quebrado. Todos estavam trabalhando para o mesmo objetivo. Parar você de alcançar um ponto de ativação específico, um momento específico quando sua herança se tornaria acessível. Esse momento acabou de passar. Você conseguiu. E agora, cada pessoa que tentou te parar está enfrentando um karma fatal por vir contra alguém escolhido e selado pelo Altíssimo. Enquanto a trama acontecia, você carregava algo que ninguém podia ver. Algo que tornava cada ataque lançado completamente inútil antes mesmo de deixar as mãos de alguém. E a parte selvagem é que você provavelmente também não sabia que tinha isso. Você apenas sabia que as coisas continuavam dando certo, mesmo quando os resultados deveriam ter sido diferentes. Você continuava sobrevivendo a situações que deveriam ter acabado com você. Você continuava se levantando quando ficar no chão deveria ter sido o resultado. Você não tem apenas ancestrais te protegendo. Você tem ancestrais que escolheram você especificamente para esta missão antes mesmo de você nascer. Sua avó não apenas faleceu. A passagem aconteceu exatamente no momento certo para se tornar sua guardiã do outro lado. Desviar ataques tem acontecido em tempo real. Quando aquele ritual foi feito na lua nova, o bloqueio aconteceu. Quando algo foi colocado na sua comida naquela reunião familiar, vomitar foi garantido antes que pudesse criar raízes. Quando aquele assassino foi enviado, sua energia foi sentida antes que qualquer ação pudesse ser tomada. Mas vai mais fundo do que sua avó. Você vem de múltiplas linhagens poderosas, não uma, múltiplas. Você tem ancestrais africanos que conhecem magia da terra que faz esses praticantes de Nova Orleans parecerem amadores. Você tem ancestrais indígenas que conhecem medicina das plantas e cerimônias que antecedem tudo o que esses trabalhadores de raiz aprenderam em livros. Você tem linhagens conectadas a antigas escolas de mistério. Alguns de vocês têm uma conexão de orixá tão forte que quando entidades estavam sendo chamadas, essas entidades se recusaram a vir, porque sua assinatura foi reconhecida. Seu DNA é literalmente codificado com informações para a nova Terra, não metaforicamente, literalmente. Existem frequências em suas células que são projetadas para ativar em momentos específicos. E adivinhe, essa ativação acabou de acontecer. É por isso que tudo na sua vida está mudando agora. É por isso que números repetidos estão aparecendo em todos os lugares. É por isso que sonhos estão acontecendo que parecem mais reais do que a vida acordada. É por isso que você de repente sabe coisas que nunca lhe foram ensinadas. Seu DNA espiritual acabou de ficar online. Você não luta de volta contra os escolhidos. O universo faz isso por você. Deus faz isso por você. Seus ancestrais fazem isso por você. Você literalmente não tem que fazer nada exceto existir em seu estado natural de energia de cura de alta vibração, e tudo enviado em sua direção é devolvido ao remetente automaticamente. É construído em quem você é. Aqui está outra coisa sobre sua energia de cura que foi completamente subestimada. Ela não opera nas mesmas leis que a energia regular. Os campos de energia da maioria das pessoas respondem ao que está ao redor delas. Você entra em um espaço negativo e sua energia cai. Você encontra pessoas hostis e sua vibração baixa. É assim que funciona para a maioria dos humanos, mas não para você. Seu campo de energia não responde a condições externas. Ele cria condições. Quando você entra em uma sala cheia de negatividade, sua frequência não cai para corresponder a ela. A frequência da sala sobe para corresponder a você. Quando você encontra pessoas hostis, você não se torna hostil. Confusão acontece sobre por que alguém veio até você em primeiro lugar. Sua energia é dominante, é assertiva. Ela não pede permissão para transformar espaços e pessoas. Ela apenas faz. Se esta mensagem tocar seu espírito, impulsione este conteúdo para que mais escolhidos como você possam encontrá-lo. O momento em que todos perceberam que o fracasso não tinha apenas ocorrido, a destruição total tinha sido ativada. É aqui que o assassino de aluguel entra.
E você precisa entender que essa não era uma pessoa aleatória. Essa era alguém que seu ex encontrou através de conexões que remontam àquele irmão, aquele membro da família que faz parte daquela rede subterrânea. Dinheiro sério foi pago. Fizeram essa pessoa pensar que você era uma ameaça que precisava ser tratada. Essa pessoa era profissional. Esse tipo de coisa é feito regularmente. Chegar perto das pessoas é sabido. Como estudá-las é sabido. Como esperar pelo momento certo é sabido. O contrato foi aceito. O dinheiro foi aceito. Observar você começou, aprendendo seus padrões, suas rotinas, onde você vai e com quem você está. Um estudo de caso estava sendo construído sobre você, para que o plano pudesse ser executado perfeitamente. E então, algo aconteceu que nunca aconteceu antes. Sua energia foi sentida, não você sendo visto. Sua energia sendo sentida. Sua frequência atingiu antes que alguém chegasse perto. E fez algo que não podia ser explicado. Fez sentimentos acontecerem que não eram sentidos há anos. Fez perguntas surgirem que nunca foram questionadas. Fez ver você como uma pessoa em vez de um alvo começar a acontecer. Sua energia de cura literalmente alcançou e agarrou a consciência, sem que você sequer soubesse que alguém existia no seu espaço. Tentar sacudir isso foi tentado. Tentar manter o foco no trabalho foi tentado. Lembrar que isso era apenas negócios foi repetido. Mas toda vez que chegavam perto de você, ficava mais forte. Aquele puxão, aquela mudança, aquele sentimento de que proteger você em vez de te prejudicar era a coisa certa. Sonhos com você começaram. Culpa por aceitar o contrato começou. Querer te avisar em vez de te machucar começou. E aqui está a parte que prova tudo o que tenho te dito sobre o seu poder. Essa pessoa se apaixonou. Não como paixão, não como obsessão, como reconhecimento genuíno de algo divino. Como alma reconhecendo alma. E recusando-se a ir adiante com o que foi pago. Lados foram trocados. A jornada foi de ser sua maior ameaça, para ser alguém que agora está tentando te proteger das próprias pessoas que enviaram. Você entende o que teve que acontecer para isso? Você entende o nível de frequência que você tem que carregar para reprogramar completamente alguém cuja intenção inteira era destruir você? Isso não é algo que acontece com pessoas comuns. Isso é prova de que você carrega o DNA espiritual de Deus. Isso é evidência de que sua energia de cura é tão poderosa que transforma tudo o que toca. Até assassinos treinados se tornam amantes na sua presença. Deixe-me dizer o que realmente acontece em um nível energético quando alguém com intenção prejudicial entra no seu campo. Primeiro, desorientação acontece. Pensamentos ficam confusos. A clareza sobre a missão começa a desaparecer. Entrar sabendo exatamente o que deveria acontecer de repente se torna não lembrar por que parecia importante. Essa é a sua frequência de cura. Embaralhando programação prejudicial. Segundo, emoções começam a acontecer que não eram esperadas. Culpa, vergonha, remorso. Mas também algo mais profundo. Compaixão, ternura, amor. Sua energia ativa as chakras do coração, quer a ativação fosse desejada ou não. Força a abertura das partes que foram fechadas para fazer o trabalho escuro. Faz sentir-se humano novamente acontecer quando operar como máquinas era o modo. Terceiro, ver você de forma diferente começa, não como um alvo, não como um objeto, como uma pessoa, como uma alma, como alguém digno de proteção em vez de dano. Sua frequência literalmente reescreve como a percepção de você acontece. Muda a lente através da qual a visão ocorre. E uma vez que essa lente muda, voltar a ver você como algo para destruir torna-se impossível. Quarto, questionar tudo começa. Não apenas a missão contra você, tudo, a vida inteira. Cada escolha feita, cada pessoa ferida, cada linha cruzada. Sua energia de cura não te protege apenas de um ataque. Ela catalisa uma crise espiritual completa no atacante, força o confronto consigo mesmo. E a maioria das pessoas não consegue lidar com o que é visto quando um olhar honesto para quem alguém se tornou é forçado. Foi o que aconteceu com o assassino. Essa pessoa não apenas decidiu não te machucar. Essa pessoa teve um despertar completo na sua presença. Começou a ver a realidade de forma diferente. Começou a sentir coisas que tinham sido desligadas por anos. Começou a questionar uma vida inteira construída em causar dano. Sua energia desencadeou uma transformação tão profunda que voltar a ser quem essa pessoa era antes de te encontrar tornou-se impossível. Você está fazendo isso com as pessoas o tempo todo sem saber. Aquele estranho que começou a chorar enquanto falava com você e não sabia por quê. Essa foi sua energia de cura tocando a dor. Aquela pessoa que de repente confessou coisas nunca ditas a ninguém. Essa foi sua frequência criando um espaço seguro para a verdade. Aquele indivíduo que parecia hostil no início, mas se tornou amigável em minutos.
Essa foi sua energia transformando agressão em abertura. Você é um dispositivo de transformação ambulante, uma câmara de cura humana, um sistema móvel de atualização de consciência. E quanto mais você entra no seu poder, mais potente isso se torna. Quanto mais você assume quem é, mais forte seu campo fica. Quanto mais você aceita seus dons, mais amplo seu alcance se estende. Você não está mais afetando apenas pessoas que chegam perto. Você está começando a afetar pessoas que pensam em você, pessoas que olham suas fotos, pessoas que ouvem seu nome. Sua frequência está se expandindo além da proximidade física para a influência energética. É por isso que a situação do assassino é tão significativa. Não é apenas uma história legal sobre uma pessoa mudando. É uma demonstração do que acontece com qualquer um que entra no seu campo com intenção de prejudicar. A transformação torna-se inevitável. A mudança torna-se obrigatória. A evolução torna-se inevitável porque sua energia não negocia. Ela não pede permissão. Ela não espera por prontidão. Ela apenas transforma o que quer que toque. E aquele assassino ainda está se transformando agora. Tendo sonhos todas as noites, onde ações passadas são mostradas claramente. Onde seres de luz estão ensinando novas maneiras de usar velhas habilidades. Onde a redenção se torna possível para alguém que pensava que a redenção estava perdida para sempre. Sua energia abriu uma porta para essa pessoa. E agora, o divino está caminhando através dessa porta para reprogramar completamente tudo. Mudanças físicas estão acontecendo também. Todo o sistema nervoso recalibrando. Partes do cérebro que se desligaram para fazer o trabalho escuro voltando a funcionar. Emoções retornando que não eram sentidas desde a infância. Chorar acontecendo pela primeira vez em anos. Compaixão se desenvolvendo onde apenas cálculo existia antes. Empatia emergindo onde havia apenas avaliação fria. E aqui está o que torna isso poderoso para você. Essa pessoa vai se tornar um dos seus maiores protetores. Não apenas emocionalmente, praticamente. Conhecimento sobre como esses sistemas funcionam existe nessa pessoa. Entendimento de quem é perigoso existe. Consciência de quais métodos são usados contra você existe. E todo esse conhecimento agora vai ser usado para ajudar a te manter seguro. Avisos sobre ameaças que você não podia ver chegando vão acontecer. Ensinamentos sobre métodos de proteção que você nunca pensou estão chegando. Um ativo está sendo criado a partir do que deveria ser o seu fim. Enquanto você estava inconscientemente curando a pessoa enviada para te prejudicar, algo mais estava acontecendo. Tudo o que estava sendo feito por anos estava voltando de uma vez. Não devagar, não gradualmente. Tudo de uma vez. Como se uma represa se rompesse. E cada maldição já enviada viesse inundando de volta, concentrada e amplificada. Membros da família que juntaram dinheiro para trabalho de raiz começaram a ficar doentes. Doentes de verdade. O tipo de doente onde médicos fazem todos os testes e não encontram nada. Onde saber que não é físico, mas espiritual acontece, e a medicina não pode fazer nada. Uma pessoa está enfrentando uma doença incurável agora.